Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, saudar na pessoa do professor Bacelar Gouveia mais esta iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e cumprimento todos os presentes. Gostava de contextualizar um pouco aquilo que vou dizer. Vou tentar fazer uma análise SWOT da proteção civil atual, para depois, então, no final, conseguirmos tentar verificar ou tentar apontar qual seria o conceito estratégico adequado para a proteção civil. Um dos grandes pontos fortes da proteção civil, e vale a pena referenciar que a proteção civil é uma criação recente. Ela, de algum modo, nasce nos anos 80, sucedendo-se à defesa civil do território. Portanto, não é uma entidade que diríamos muito antiga, é uma entidade bastante moderna. Esta questão da existência do SIOPS, o Sistema Integrado de Operações de Socorro, que nasce em 2006, na sequência também da Lei de Base da Proteção Civil, de facto foi uma pedrada no charco. Pela primeira vez se disse que os vários agentes da proteção civil, e tenha-se em conta que os agentes da proteção civil são os corpos de bombeiros, em primeiro lugar, as forças de segurança, as forças armadas, o INEM, a Autoridade Marítima e Aeronáutica e os sapadores florestais. E se calhar também, desde logo, uma grande incongruência que continua a persistir na proteção civil. Aquela entidade ou aquelas entidades que são o braço armado da proteção civil, e até hoje nenhum presidente da proteção civil desdisse isto, todos eles foram unânimes em dizer que o braço armado da proteção civil são os corpos de bombeiros, mas então a grande incongruência é mesmo esta. A principal entidade de socorro e proteção civil é baseada numa matriz voluntária. Já veremos que este facto não é, quiçá, e só por si uma fraqueza, até pode ser uma fortaleza. Veremos isso adiante. Mas, prosseguindo, então, este SIOPS quer significar que todos estes agentes, e notem bem que eu citei vários agentes com culturas institucionais e organizacionais bem diferenciadas, devem agir sob um comando único, sem prejuízo das respectivas hierarquias funcionais e organizacionais. Hoje, as estruturas, digamos, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, sobretudo a nível central e distrital, estão bem, penso que sim, que têm capacidade de trabalho, estão bem organizadas. Depois, o facto de o Estado, a partir de 2006, assumir os GIPs da GNR, portanto, o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, e, um pouco mais tarde, os FEB, portanto, a Força Especial de Bombeiros, quer significar tão só o seguinte: o Estado reconheceu pela primeira vez que não poderia basear o socorro em forças que maioritariamente ou esmagadoramente estavam estribadas numa matriz de voluntariado. E era preciso ter alguém, passa a expressão, em quem pudesse mandar. Nas forças do voluntariado, manda-se de vez em quando. Porque se é voluntário para entrar, também é voluntário para sair. Pode estar disponível, pode não estar disponível. Portanto, quer isto significar que até 2006 o Estado Central, a quem competia o socorro e a proteção civil, não tinha, de algum modo, forças que pudessem estar em regime de prontidão para poder socorrer. Também a integração na Rede Internacional de Proteção Civil foi um passo em frente e significativo. Mais pontos fortes da proteção civil são a maior proximidade, digamos, da proteção civil através dos 471 corpos de bombeiros, que são os dados oficiais, corpos de bombeiros de Portugal, continental e ilhas, e também aqui verifique-se que é ainda um terreno onde muito tem que se fazer. Há municipais sapadores, há municipais, há voluntários e há privativos.
todos são importantes, como veremos, uma vez que cada vez mais, e isso já foi aqui referenciado de manhã, e muito bem, que não é só o Estado que compete o socorro e a proteção civil. De resto, a lei de bases, e isto é particularmente importante, a lei de bases começa por dizer que a proteção civil é um dever do Estado, dos municípios, dos governos regionais, naturalmente também, mas também dos cidadãos. E se calhar pela primeira vez se diz que o socorro, a proteção civil e a segurança, lato sensu, não é apenas um dever só do Estado. E isso é particularmente importante. Também a transformação das associações humanitárias bombeiras em instituições de economia social foi um passo em frente que não deve ser negligenciado. A preocupação com a informação pública, é verdade que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem tido essa preocupação e isso é de louvar, mas não chega e terá que ir, provavelmente, mais longe nesta matéria. A preocupação com os planos de emergência, os exercícios e os simulacros também é um ponto forte, particularmente relevante. Como pontos fracos, a análise de risco não está institucionalizada no sistema e, portanto, a questão é muito clara. Se não há uma análise de risco, como é que se pode ter consciência sem análise, consciência desse risco sem análise de risco? Ou como é que podemos ter a percepção do risco se não fazemos análise disso mesmo? O sistema continua focalizado na resposta em detrimento da estratégia preventiva. Isso também é claro, até por uma razão muito simples, que eu poderia questionar e perguntava a alguém se da assistência consegue. Conseguem sempre saber, porque a autoridade o diz, quanto é que vai gastar na resposta este ano. Quais são os meios que vai empregar, sobretudo no combate aos incêndios. Mas respondam lá quanto é que se vai gastar em prevenção ou quanto é que se gastou em prevenção. Respondam lá onde é que está a prevenção. Está nas câmaras municipais? Está no Ministério da Economia? Está no Ministério da Administração Interna? Está no Ministério da Agricultura? Etc, etc. Respondam lá onde é que está a prevenção. Quanto é que gastaram em prevenção? Quando conseguem responder, eu também consigo responder se afinal a prevenção gastou mais do que a resposta. Então, teremos que ver onde é que isto está errado. Porque até agora o que percebemos é que gastamos muito na resposta. A lei de bases também é demasiado centralizadora e, de facto, há uma manifesta cultura de falta ainda de uma cultura de prevenção nos termos que acabei mais ou menos de referenciar. Também considero que é um ponto fraco esta questão de o nível municipal. Uma vez que se diz com toda a propriedade que 90% ou mais de 90% dos problemas de socorro que se podem levantar poderiam eventualmente resolver-se ao nível municipal, se houvesse um maior empenho deste nível, ou se a este nível as coisas estivessem mais bem organizadas. Nem sempre tem sido possível, como vocês sabem, o responsável ou a autoridade política de proteção civil no município é o Presidente de Câmara. E, como sabem, nem todos os Presidentes de Câmara estão motivados, sensibilizados, consciencializados para este problema, porque vão pensando, mas em tantos anos nunca houve aqui nenhum problema, nunca houve nenhuma ocorrência, por que preocuparmos com essa circunstância, com essa situação? E também, neste contexto, surgem serviços municipais de proteção civil que deviam estar organizados obedecendo precisamente a esta Lei 65 de 2007. Isso não acontece. E, portanto, fragiliza, de algum modo, todo o sistema. Porque quando dizemos que a base é o município, então, se a base está fragilizada, o sistema, portanto, fragiliza-se por aí acima e o tal princípio de subsidiariedade não é cumprido. A prevenção tem que passar a fazer parte do sistema sem ambiguidades, isto é particularmente importante, ninguém discute, com certeza. Mais um ponto fraco ainda é que, não obstante a existência dos JIPs da GNR e do FEB, a primeira intervenção, que é decisiva,
E nós, na Proteção Civil, todos nós mais ou menos nos habituamos a dizer que por um segundo nos salvamos e por um segundo morremos. Efetivamente, portanto, ainda existem apenas, no âmbito dos 413 corpos de bombeiros de matriz voluntária, agora continente, refiro-me só aos números do continente, apenas existem 162 equipas de intervenção permanente, o que dá mostras que ainda há imenso a fazer sobre esta matéria. Também há alguma indefinição ao nível dos planos de emergência, sobretudo os tais da nova geração, uma vez que estão aprovados apenas 169 planos municipais de emergência em 278 municípios do continente. E, creio eu, há bastante mais de 5 anos que se exige isso aos presidentes de Câmara e isso não é cumprido. A falta de cultura de coordenação e confusão entre coordenação e comando. Eu julgo que isto, de facto, até está patente na lei, porque a Lei 65 de 2007 diz que existe um comandante operacional municipal e, efetivamente, a Lei de Base, que já sofreu uma alteração, diz que deve chamar-se coordenador municipal de proteção civil. Como se vê, até a própria lei ainda está incongruente. Também deveria, eventualmente, pensar-se em encontrar, efetivamente, equipas formatadas para o comando e coordenação de grandes operações. Afinal, é preciso comandar vários agentes ao mesmo tempo. Esses agentes têm todos culturas diferentes, hierarquias diferenciadas, e isto não é uma matéria fácil e deve ser estudada também. Ok. Eu agora apresento-vos apenas aqui este mapa para levantar estas questões. Por um lado, também, como veem, maioritariamente os corpos de bombeiros, estou-me a referir só corpos de bombeiros continente, maioritariamente estão situados no litoral, onde existe população. A questão que eu aqui levanto é voluntariado e prontidão no socorro são compatíveis. Esta questão é uma questão particularmente importante. Por outro lado, é preciso também perceber que, provavelmente, até aos anos 80, a sociedade era ainda uma sociedade rural, não nos esqueçamos disso, ou ainda tinha muito de rural. A sociedade urbanizou-se, quiçá o Estado não terá acompanhado bem, a nível da proteção civil e do socorro, este processo de urbanização. Hoje não só se debatem com alguns problemas alguns corpos de bombeiros voluntários, designadamente se calhar mais no interior, se calhar não tanto no tecido urbano, mas em qualquer circunstância é preciso repensar também um pouco o voluntariado. E vale a pena dizer que o voluntariado é uma bênção, não é um mal. Agora, não podem colocar voluntários a fazer aquilo que tem que ser feito por profissionais. Isso não podem pedir ao voluntariado, uma vez que, efetivamente, para se ser voluntário, tem que se querer ser voluntário, mas também tem que se poder ser voluntário. E tem que se saber. E, portanto, não pode, sobretudo em matérias de socorro, de salvamento, não se pode alguém dizer que eu não tive tempo de aprender. Então não seja voluntário, porque precisamente esta trilogia tem que existir, tem que se querer, tem que se poder e tem que saber. E o poder é no sentido de que eu tenho que aprender as técnicas, as manobras, a operacionalidade, no sentido de me tornar também um voluntário competente em matéria de saúde. Ninguém está a ver alguém a proceder a um desencarceramento de alguém num acidente, a pessoa com a farda vestida e depois não ter as competências necessárias para salvar. Isso é impensável e, portanto, esta é uma questão nevrálgica relativamente ao voluntariado. Portanto, o voluntariado existe em todos os países, em muitos países, e eu até conheço um país, que é o Santiago do Chile, com cerca de 7 milhões de habitantes. Quem faz a resposta, quem dá a resposta precisamente ao salvamento, desencarceramento e aos incêndios urbanos, são 22 companhias de bombeiros voluntários. Só que o voluntário do Chile não tem o perfil social do voluntário em Portugal. Os voluntários do Chile são da classe média e da classe média alta. É uma grande honra ser bombeiro voluntário no Chile, já que os incêndios florestais, esmagadoramente, são
enfim, são apagados por sapadores florestais e não por, propriamente, bombeiros. Pouco a pouco estão a entrar nisso, mas não é tanto assim. Portanto, também esta questão, se são necessários tantos corpos bombeiros, diga-se, é bom da verdade que provavelmente noutros tempos poderia dizer-se que não, hoje não sei se é assim. Como vocês sabem, o interior está muito desabitado. Já saiu de lá a GNR, já saíram os Correios, o posto médico saiu tudo, ficaram lá os bombeiros. E os lares de idosos. Portanto, vamos lá ver como é que mexemos nisso. E também nunca poderemos esquecer que até os anos 80 os corpos bombeiros desempenharam uma função importantíssima na socialização dos jovens da sociedade rural. Nem tudo estava mal. Há que repensar isso. E repensar efetivamente quando de um momento para o outro vamos dizer, então devem é tirar-se de lá. Não, se são se calhar já das únicas instituições e entidades que ali estão, então temos que pensar bem o que é que poderemos fazer sobre esta matéria. De qualquer forma, uma questão é sagrada. O voluntariado e a prontidão poderão não ser compatíveis, porque, em alguns casos, há muitos corpos bombeiros que ao fim de semana fecham, que eu conheço, e há outros que têm 1 ou 2 elementos apenas de presença. E isso também já não faz sentido. Terá que se encontrar outra solução. Isto não significa renegar, efetivamente, o voluntariado. Mais um ponto fraco, a investigação científica incipiente e a ambiguidade institucional da Escola Nacional de Bombeiros. Portanto, a questão que se levanta é se ela é uma verdadeira escola ou apenas um centro de formação. É simples responder a isto. Quando há uma escola, há graus. Se a Escola Nacional de Bombeiros não dá nenhum grau, portanto é um centro de formação que fará seguramente um trabalho meritório, mas esperava-se muito da Escola Nacional de Bombeiros, designadamente, por exemplo, que aportasse contributos valiosos ao conceito estratégico de proteção civil, ou seja, que investigasse, ou que tivesse um corpo de investigação, que fizesse doutrina sobre esta matéria do socorro e da proteção civil. Que se saiba, não faz. Ou porque não tem recursos adequados, ou porque não interessa que os tenha. A verdade é que isso é particularmente importante. Depois também a ligação da proteção civil às universidades ou centros de investigação. Penso que alguma coisa se faz, mas muito pouco, e até levanto aqui uma questão interessante. É que de um momento para o outro, não sei se por razões de negócio ou porque havia um nicho de mercado, apareceram alguns cursos de proteção civil no Politécnico. Eu gostava de saber o que é que saiu daí. Se efetivamente então se avançou muito e se podemos ir aí buscar a esses institutos politécnicos doutrina ou conceptualização nova de proteção civil. Tenho a certeza que não. Não ponho em causa nenhuma seriedade, digo apenas que muito desse ensino era um ensino mais técnico-profissional do que propriamente ensino que se baseasse na ciência, até porque muitas vezes nestas áreas da proteção civil se tem confundido muito ciência com opinião. Todos têm opinião, muita opinião. Enfim, as opiniões valem o que valem, não são despiciendas, mas efetivamente é um setor em que a ciência, quiçá, por causa da Nossa Senhora de Fátima, ninguém pensa nela, as catástrofes vão passar ao lado, até um dia em que efetivamente não passarão ao lado. Mais ameaças. Agora, o lema de proteção civil somos todos nós, portanto, ainda não é compreendido por o cidadão, embora esteja na lei de bases, investir na cultura da autoproteção. É particularmente importante porque é assim, nenhuma comunidade, nem nenhum cidadão, quando houver uma catástrofe, tem as forças de socorro ao lado. Não as tem ali ao pé dele. Elas hão de vir, se vierem. E quando vierem. E como algum colega meu que está aqui, às vezes costuma dizer, quando temos um acidente, pensem todos nisto, quando tivermos um acidente, estamos sozinhos. Não temos lá nem o INEM, nem nenhuma força de segurança para nos proteger. Estamos nós sozinhos. Portanto, era bom que nós cidadãos, todos nós, sem exceção, nos começássemos a convencer que teríamos que conhecer algo e fazer algo sobre esta questão da autoproteção, que deve ser alargado também às comunidades. Às comunidades, para ganharem resiliência sobre isso. Porque na hora da verdade, as forças de socorro não estão ali, hão de chegar. E até lá,
poderemos fazer muito para nos salvarmos, ou seja, nos salvarmos a nós próprios e salvarmos os nossos vizinhos, os nossos entes queridos. Bom, eu agora vou avançar então um bocadinho mais depressa e apresentar, se calhar, portanto, a minha visão de uma forma esquemática. Portanto, o que vem aqui neste slide é que a prevenção é pequena, o socorro continua a ser muito grande, porque ninguém dá dados, e aquilo que deveria ser, o socorro devia ser muito pequenino, a prevenção devia ser enorme e a reabilitação também tem que fazer parte do sistema, porque depois de haver a desagregação, temos que rapidamente, a crise, a ruptura, temos que criar condições para que tudo volte à normalidade o mais depressa possível. Por outro lado também, isto tem que existir, portanto, a gestão estratégica da proteção civil passa pela cooperação institucional, são várias as instituições que intervêm, por um planeamento integrado, porque são várias instituições, o planeamento não pode ser feito só por uns, a gestão da informação e a coordenação de forças, que não é nada fácil, uma vez que os agentes têm uma pluralidade de cultura organizacional. E também, em resumo, investir nos pilares da ciência de risco, avaliação, gestão, resposta à crise e nos conceitos-chave de proteção civil. Analisar, gerir, prevenir, planear, organizar, coordenar, investigar. E, por fim, um pouco reabilitar e recuperar e restaurar. E, por fim, deixo-vos esta imagem, que é aquilo que eu penso que terá que ser hoje a segurança, ou seja, a otimização da segurança já não pode, de modo algum, estar estribada apenas no Estado, tem que contar com o setor privado, com o setor social e com a cooperação internacional. Caríssimos, é muito importante ter Nossa Senhora de Fátima, mas olhem que ela, se calhar, não chega para termos socorro e proteção civil. Muito obrigado.